Nossas liberdades de escolha nos permitem tomar decisões, pelo menos na teoria. Na prática, nem todo mundo pode. Temas como as legalizações do aborto, da maconha e dos casamentos homossexuais ainda são tratados com receio por uma parte da sociedade. O que mudou é que o que ontem escandalizava hoje se tornou uma decisão de vida. E o que era dito em voz baixa, hoje é debatido em âmbito público. Será que uma mulher deve ter o direito sobre o seu corpo para fazer um aborto ou a decisão deve ser do Estado? E é correto que a orientação sexual de uma pessoa determine os direitos que ela tem? Hoje na Liga nós vamos te mostrar que o que hoje é tabu, amanhã pode se tornar um direito. Os direitos individuais são aqueles que você tem só por ser uma pessoa. Sua possibilidade de escolher ter sexo, quando, com quem e com quantos. Ou decidir como se vestir, ou não. E até o que comer, sempre que tudo isso seja conseguido legalmente. O conceito surge na Inglaterra no século XVII, mas é na Constituição dos Estados Unidos onde aparecem definidos pela primeira vez como aquilo que o governo deve proteger, o direito à busca da felicidade. Claro que isso não inclui a felicidade dos países do terceiro mundo. Os direitos individuais debutam no Brasil no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. 3 anos depois, em 1891, o sufrágio universal chegou ao Brasil, só que era pouco universal, claro, porque, entre outras coisas, não incluía as mulheres. O voto feminino chega em 1928, 37 anos depois. Muitos dos direitos civis foram cortados durante a ditadura militar, inclusive o direito de falar sobre as liberdades individuais. Com a chegada da democracia, ganhou-se o direito à tão sonhada liberdade de expressão e o poder de escolher os seus representantes políticos, mas ainda falta um montão. Os direitos individuais fazem parte de um cenário de luta permanente entre o Estado e você. E você, acha que está ganhando? O assunto é liberdades individuais, né? Então hoje eu vou conversar com um cara polêmico, um artista que você conhece, que eu acho que tem muito a falar sobre esse assunto. Vamos lá. Entra aí! Grande Rafinha, seja bem-vindo ao Robolândia! Esse aqui é meu localzinho de trabalho, né? Sentindo um aroma muito característico aquilo. Pois é, um incenso, né? Um incenso, muito bem. Você acha que o brasileiro é um cara livre? Isso é uma bela pergunta, cara. Mas sabe o que eu acho que antes do brasileiro ser ou não ser um cara livre, eu acho que o brasileiro não tem noção de usufruir da própria liberdade. Eu acho que é muito acomodado de uma forma ou de outra. É uma coisa assim, como é legal, Deus quer assim, né? Eu acho que o brasileiro é todo assim, assim, aí cai uma casa, assim, assim quis Deus. E graças a Deus não foi a minha família. Fica nesse âmbito. Então acho que você não tem uma discussão libertária. Você acha que o brasileiro ele não tem vontade de discutir temas importantes para a sua própria vivência, para suas próprias opções? Se o brasileiro ele realmente é um cara mais distante? Eu desconfio de um povo que seja tão confortado consigo próprio. Pessoalmente é um choque cultural para mim. Eu não sou assim, eu fico... E eu acho que eu estou sempre em eterno choque com isso. Provavelmente eu seja uma figura tão execrada por 95,8% da população, porque eu sou assim, não, isso é coisa de bunda mole. Eu acho que 95,8% pelo menos da população exatamente merece isso mesmo, porque é um de bunda mole. Para a sociedade, o pai é o Estado. E na nossa, ele diz que consumir maconha é crime. O caso de porte de maconha para consumo pessoal mais antigo que se conhece tem 2.700 anos. Envolve uma múmia desenterrada no oeste da China, com a qual acharam 789 gramas da erva. Agora se entende o porquê desses olhinhos. São quase 3.000 anos fumando. Com o passar dos séculos, o consumo da cannabis se estendeu por todos os cantos do mundo, com uso que vai desde o analgésico até o xamânico. Mas no começo do século XX, sua posse e uso começaram a ser criminalizados. No Brasil, em 1978, se tornou proibida a venda de coca e maconha nas farmácias, seguindo os passos da Convenção Internacional da ONU de 1925. Em 1976 é criada a Lei 6.368, que determina que tanto o usuário como o traficante são criminosos. A descriminalização do porte de maconha para o consumo pessoal vem em 2006, 30 anos depois, quando o artigo 28 permite que o usuário não seja mais preso pelo porte. Só que esqueceram de definir o que diferencia o usuário do traficante, e quem decide isso é o juiz, podendo se basear em fatores como o local onde foi detida a pessoa ou as circunstâncias sociais e pessoais da mesma. Ou seja, ter 10 gramas de maconha em Higienópolis não é igual tê-las no Capão Redondo. Um pouco preconceituoso. E a legalização da maconha? Eu não fumo, mas é importante que diminui sensivelmente o tráfico, acaba com o tráfico. Você pode plantar em casa, por que não? E consumir, qual é o problema? Eu acho que o público está preparado para essa liberdade.
Não tá preparado? Não, de jeito nenhum. E como é que prepara as pessoas pra isso? Deve ter o vestibular, Pra ter liberdade. Como é que prepara as pessoas pra ter liberdade, hein? Deve ter o vestibular pra isso. Mas é uma coisa que você tá falando, ontem eu vi um filme, né? Aquele com a Meryl Streep e Paulo. Eles vamos fumar uma maconha, fazer aquilo. Sim, mas olha, eu acho maravilhoso a maconha assim. Deu um toque. Uma maconha doida é muito gostoso. O cara fumar maconha todo mundo, o cara fuma cigarro aqui, acha uma droga. Tá fumando uma maconha, tá vendo? Mas ele, por exemplo, tá fazendo uma escolha, não é? Mas ele tá me influindo. Obrigado por definir minha liberdade individual. Ele tá me obrigando a fumar aqui um cigarro do lado dele. Mas então, mas o cigarro é liberado. E a maconha não é. É sim. Droga não pode ser uma coisa... Como faz mal pro organismo, isso é comprovado cientificamente. Então não pode ser uma coisa liberada para os filhos verem quem está fazendo, entende? Mas, por exemplo, isso é uma droga. Legal. Isso aqui não é um alucinógeno. O que as pessoas querem escutar é o seguinte: o cigarro mata, né? Isso aqui, esse ródio. Então vamos liberar a cocaína, vamos liberar... Quer dizer, as pessoas querem numa coisa simples, entende? Transformar, liberar tudo. É radicalismo, entende? Você imagina, o cara fuma um baseado no cigarro, dirige. O cara fuma um baseado maconha, vai dirigir bem? Mas não é a mesma coisa com álcool? Você toma uma cerveja. Sim, portanto é que eu vim de táxi e vou voltar de táxi. Se o álcool tem esse efeito também, por que o álcool é legalizado e a maconha não? É difícil convencer, porque o que acontece? Eu vejo muita diferença de um copo de cerveja e um baseado de maconha. Me desculpe, mas eu vejo muita diferença. O cara tá tomando uma cerveja, não, o cara tá tomando cerveja. O cara tá fumando maconha, ele não é rejeitado na sociedade? Não é à toa. São milhões de pessoas que rejeitam à toa. É porque o negócio realmente é mais forte e é uma droga. E aí você acha que se legalizar, as pessoas vão começar a fazer isso? Isso. Vão fumar maconha, dirigir... Vai incomodar, né, cara? Vai incomodar, meu filho vai ver, e meu filho vai também se viciar, e assim vai. O que mata mais, a maconha ou a bebida? A gente vê hoje, apesar de existirem leis, né, de não poder vender bebida para menor de idade, não é isso que a gente vê. Você olha na praia aí, quem quer beber, bebe. Hoje, vai proibir a bebida, tem interesse, realmente, tem interesse das empresas, né, que a lei seja cumprida, quanto que vai perder se realmente o negócio for sério, né? Mas também são questões de interesse. Se a pessoa tem a liberdade para fumar e comprar o cigarro, se a pessoa tem a liberdade de beber o álcool, ela também tem que ter a liberdade de fumar maconha? A gente vai encarar com seriedade e fazer uma distinção entre uso e abuso de drogas. A pessoa que abusa de drogas, hoje das drogas ilícitas, ela abusa também de drogas lícitas, como o álcool. Nós temos o problema do alcoolismo. Não é porque há o problema do alcoolismo que a gente vai proibir as pessoas de beber. Porque há pessoas que não abusam do álcool. O Estado teria um controle muito maior e diminuiria, digamos assim, as perdas se a coisa fosse... Custos também. Claro, se a coisa fosse encarada nessa perspectiva. Do lado do Lobão, a gente tem o uísque. Isso é permitido, inclusive, consumir durante a entrevista. Agora, se você tivesse um baseado do seu lado, você não poderia estar consumindo em frente à câmera, porque você estaria cometendo uma infração. Infração não, um crime hediondo, porque você fumar publicamente para uma televisão, eu sou muito expert nessas leis. Artigo 12, crime inafiançável e hediondo. Agora, eu chegar aqui para vocês, chegar e dar um gole de assim, ó. Isso não tem problema. Eu costumo pensar que esse delírio da maconha é a mesma coisa da que a Inquisição. Você pensa que tem um demônio junto à maconha. É muito carregado você dizer para uma pessoa que a pessoa é maconheira. Parece que essa pessoa tem muitos defeitos, é uma coisa muito estigmatizante. Eu vejo pessoas jovens, esse cara tá cheio de maconha na cabeça. Esse cara é idiota, né, cara? Sabe que as pessoas também têm que parar de associar de que a droga está ligada à autodestruição e ao escapismo. Isso para quando a pessoa está com problema, o pai se separou, está repetindo de ano. Agora, para o músico, né, a maconha é como se você ligasse um chorus. Um efeito, bum, fica tudo estereofônico. Infelizmente, cara, a maconha por isso que o músico sempre foi, porque é muito musical. E não raro vira um método de trabalho. Vai fazer o quê? E ao se valerem desse tipo de método, quem sai ganhando, não somente a pessoa, é a sociedade, porque inventores, cientistas, artistas, todas essas pessoas, imaginem só isso.
se fosse privado de todos esses grandes criadores, cidadãos nesse estado alterado de consciência fizeram. Toda a sociedade em geral que aplaude a arte, a ciência, que são essas pontas de lança que nós temos na sociedade, você pode estar dizendo, não tem ninguém normal. Porque quem é normal vira pedestre. Que efeitos causa a maconha? O que isso gera no psicológico da pessoa? Ela pode produzir algumas perturbações visuais, alucinação, inclusive auditiva. Existem estudos que demonstram uma perda de fatos recentes, uma memória que vai se deteriorando com o passar do tempo. Outra coisa é um termo genérico que é conhecido como síndrome amotivacional. A pessoa literalmente perde o ânimo, a vontade da realização. Então, o saco de batata e a pessoa é igual. O cigarro, ele é mais prejudicial? Existe um mito dizendo que a pessoa que fuma um cigarro qualquer, de tabaco, ela teria um prejuízo maior na sua saúde do que uma pessoa que fuma um cigarro de maconha. Isso não corresponde à realidade. Aqueles alcatrão, ulha, que são todos obtidos, podem causar um efeito prejudicial, tanto em fímbrias nasais, como na área pulmonar, que podem evoluir até um câncer de um fumante. Eles estarão presentes no cigarro da maconha com uma outra forma, porque na verdade, no caso do cigarro, eu ainda tenho o filtro. Na maconha, eu não tenho filtro. Então, todas aquelas outras substâncias da queima daquela planta estarão sendo tragadas juntamente com a fumaça. Da punição, ao seu uso podem estar associadas depressão, taquicardia, paranoia e até problemas pulmonares graves. Mas em países do primeiro mundo, como Holanda e Portugal, ela é legalizada e controlada. Já em outros países como Canadá, Reino Unido e Espanha, o uso é permitido somente para fins medicinais e com prescrição médica. Por aqui, essa é outra luta. Existe comprovação de que realmente a cannabis ela ajuda na recuperação de aidéticos, do câncer? Existe sim. A cannabis ela tem um efeito antiemese, que é antivômito. Então, isso favorece na terapia para câncer, para melhora da quimioterapia, onde o paciente ele pode ter uma melhora na qualidade de vida por não sentir náusea e por ingerir os alimentos de uma forma mais digna, né? E no caso da AIDS, o paciente ele acaba usando a cannabis também para estimular o apetite, né? Porque ele é um orexígeno, né? O delta-9-THC, então ele promove um aumento do apetite. Além disso, existem outros tipos de uso da cannabis medicinal. Uma delas é um spray sublingual e contém os dois principais princípios ativos da planta, que é o delta-9-tetraidrocannabinol, popularmente chamado de THC, e o canabidiol. E essas duas substâncias são já descritas, né, e receitadas em países como o Canadá e o Reino Unido para o tratamento da esclerose múltipla. E além disso, ele está sendo testado para diversos outros tipos de terapia, para diversos tipos de doenças. Eu estou reivindicando o uso medicinal dela, entendeu? Eu não posso sair falando, ó, libera para todo mundo fumar, mas que realmente não existe motivo para a maconha estar criminalizada, não existe. E a minha realidade hoje é outra. Eu não estou pedindo para fumar maconha para fazer festa. Eu preciso da maconha para manutenção da minha saúde. E isso é muito racional, a ciência comprova de que o que eu estou falando é verdade. Eu só estou reivindicando a minha liberdade individual de escolha. Eu tive que sentar com os meus médicos e falar, não, quem cuida do meu tratamento e quem dirige o meu tratamento sou eu. Então, os meus médicos matematicamente reconhecem que meus exames estão muito bem, obrigado, e eu não vou mudar o jogo.